Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Sua mão me acompanha, Ele vai na frente. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É isso aí mesmo, nenhuma barreira é maior que o nosso Deus. O nosso Deus é magnífico, maravilhoso, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vive para todo sempre, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso aí, minha gente. É o Salmo de número 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou nas tribulações, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha que legal, ao romper da manhã. Nessa manhã especial, esta quinta-feira maravilhosa. Que quinta-feira espetacular que está hoje, hein? Oh, que maravilha. Por que espetacular? Porque Deus está conosco, né? E Deus estando com a gente, tudo é maravilhoso. É a presença de Deus faz toda a diferença. Então seja muito bem-vindo aí ao Agir de Deus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E hoje é quinta-feira, dia 5 de junho, hein, pessoal? 5/6, né? 5/6, é. 5 de junho, é verdade, é 5 de junho. Amanhã é que vai ser outra. Vamos esperar chegar amanhã, né? Mas hoje é 5/6, 5 de junho. Que legal. E nós estamos, gente, no projeto 21 dias de clamor, de orações, não é verdade? E daí, tem notícia boa para contar? Eu gosto de ouvir notícia boa. Hoje é o 17º dia, hein? Hoje estamos no 17º dia. Se você começou com a gente, nós lançamos aqui o projeto de oração intensificada, né? Porque orar, a gente tem que orar todo dia, né, gente? Orar, a gente tem que falar com Deus todo dia. Porém, quando a gente lança um propósito, né, um período, né? É pra gente reforçar, pra gente orar um pouco mais, né? E com aquela oração clara, aquela oração que você realmente coloca alguns alvos diante de Deus, é isso aí, com clareza, né? Com fé e assim por diante. Então, nós lançamos dia 20 de maio, né? E hoje, então, 5 de junho, está completando o 17º dia. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e entre nesse projeto também. A gente colocou aqui alguns alvos, né, nesses 21 dias de oração, e eu creio que você também já colocou os teus, concorda comigo? Já colocou os teus aí. Ontem eu achei até bacana, que ontem eu falei sobre isso, aí uma ouvinte mandou uma lista bem organizadinha, achei até bacana, né? Ela escreveu os alvos aqui bem bonitinho, bem organizadinho, olha, parabéns, o povo, ou vocês são bons alunos, hein? Que beleza, hein? Que vocês são bons alunos, aprende rápido, né? O povo aprende rápido demais. Quem ouve agindo Deus é abençoado, é próspero, é feliz, enfrenta a luta também, mas Deus nos dá graça, né? Pra gente vencer as lutinhas do dia a dia, né? Os gigantes de cada dia. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos declarando e profetizando para esse ano de 2025 novas e grandes oportunidades. Sempre no meu ministério, que eu venho pregando já há muitos anos já, sempre eu oro e peço a Deus uma palavra profética. Deus não está refém a um ano específico, a um mês, a uma semana específica. Deus, ele é o Deus que faz a hora que Ele quiser. Ele é Deus.
A nossa parte é caminhar com Deus, a nossa parte é andar pela fé. A Bíblia diz que andamos de fé em fé, não é? Então todo dia a importância da sua conexão com o Criador. E a oração é uma ferramenta sensacional. A oração é a nossa melhor arma espiritual que nós temos, é a oração, o poder da oração. Aquilo que eu tenho dito e falado, que a pessoa só não ora se ela não quiser. Ninguém pode te impedir de orar. Só se você não quiser. Só se você não quiser. Daí é você que não quer. Mas todo mundo deve orar. Que é falar com Deus, pedir ao Pai em nome de Jesus. Jesus deixou para nós essa instrução. Fale com o Pai. Peça ao Pai, ou seja, peça a Deus em nome de Jesus. Né? E tem que ter fé, crer, acreditar. Né? E oração também não deixa de ser oração. Ação dá trabalho. Né? A oração é gostoso, a oração que você pede, que você intercede por alguém, que você agradece, toda oração é importante, tendo fé. Né? E certa ocasião, o Tiago falou assim, no livro de Tiago, ele falou assim, olha, muitos pedem e pedem mal, muitos pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus deleites. Né? Então todo pedido, tudo tem que ser que o nome de Deus seja glorificado, através da oração da fé. Então tem muita coisa. Por exemplo, a gente está pedindo, Jesus, abençoe a família. Deus quer abençoar a família? Quer. Jesus pediu salvação das almas, das famílias, das pessoas? Deus quer? Quer. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Então ele quer muita coisa para você, para mim. Ele quer. Só que ele faz muitas coisas. Mas tem coisas que ele vai fazer quando você ora, quando você invoca a presença de Deus. Por isso que Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vê, tem que ser 100%. Não pode buscar Deus pela metade. Tem que ser 100%. Corpo, alma e espírito conectados na fé. E a coisa flui, a coisa acontece. E quando existe unidade e união, tem a união e tem a unidade. Duas palavras, assim, vamos assim dizer, parecidas, né? Vamos assim dizer. Mas a gente percebe que é importante tanto uma quanto a outra, tanto a união e também a unidade. Temos que estar unidos em Cristo, ok? Unidos em Cristo e também unidos com pessoas que estão no mesmo propósito. A unidade, né? O amor. Então, essa palavra união, ela justamente implica um estado de estar junto. Ou seja, um relacionamento, uma conexão entre indivíduos ou coisas. Né? Pode ser a união matrimonial, né? A união de esforços, a junção de elementos para formar um todo. Isso é união. Né? Tem várias definições, mas essa aqui é um resumo aqui. E tem também a palavra unidade, que já se refere à ideia de algo que é um só. Ou seja, unidade é indivisível. Ou seja, aquilo que forma um conjunto harmônico. Pode ser a unidade de um país, a unidade de um grupo, a unidade de uma medida e assim por diante. Então a gente pode assim fazer um breve resumo aqui, que união é sobre estar junto, enquanto unidade é sobre ser um só ou formar um todo. E na Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 4, verso 6, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinava. Aqueles estavam unidos e também em unidade. E o líder aqui era Neemias. Então esse texto aqui é muito interessante. Eu estava conversando com Deus, orando, e ele me deu essa palavra ontem à noite, e eu disse: Senhor, amanhã eu vou compartilhar com o povo. Eu vou compartilhar porque essa palavra é muito boa. Eu já preguei muitas vezes em cima desse texto, mas é bom demais, principalmente nesse período que estamos em unidade e unidos também nos 21 dias de oração. E hoje completando o 17º dia. Então, minha gente, o que eu aprendo aqui no livro de Neemias? A perseverança e também a unidade na construção.
Se você não conhece o livro de Neemias, eu te aconselho a, com calma, em outro horário, pegar a sua Bíblia e ler todo o livro de Neemias. Você vai aprender muita coisa. No livro de Neemias, a gente utiliza muito, principalmente na área da liderança. Serve para todo mundo, mas principalmente quando você lidera um grupo, até na sua empresa, nos seus negócios, não é só para o ministério cristão, é para qualquer área, né? Mas aqui a gente vê o quê? O contexto aqui de Neemias. A gente vê que Deus chama Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém. Neemias estava numa posição confortável, ele estava, vamos assim dizer, numa linguagem popular, com a vida feita, estava tudo bem, mas Deus viu que Neemias era a pessoa certa. Então Deus, minha gente, ele conhece o coração do Edson, ele conhece o coração do João, da Maria, do Joaquim, de você, o teu coração. Ele sabe de fato o que passa dentro de você. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe quais são as nossas reais intenções com determinadas coisas. Ele sabe de tudo. Então, Deus chama Neemias para fazer a reconstrução do muro de Jerusalém. E é interessante que a situação do povo de Israel na época, né, estava crítica. Então, ele precisava de alguém. E Deus quis chamar Neemias. Só que Neemias, Deus levantou uma equipe, Deus falou com o rei também, o rei colaborou, ou seja, houve uma unidade de propósito ali, porque Deus estava naquele negócio. Então, onde Deus está, no projeto que Deus está, ele vai usar pessoas como eu e você, como você aí, que está pensando, mas eu acho que eu não estou nessa. Tá, meu amado, claro que tá, todo mundo tem a sua importância, cada um fazendo a sua parte, entendeu? Então, a gente vê o quê? A importância da reconstrução para a identidade e segurança daquele povo. Então, era uma necessidade ter essa reconstrução. E Neemias, então, ele encarou aquele negócio. Só que quando Neemias encarou, você pensa que foi fácil? Leia o livro de Neemias, você vai entender melhor. Não foi fácil. Teve oposição? Teve. Teve dificuldades? Teve. Teve pessoas contra? Teve. Entenda uma coisa, você não consegue 100%, todo mundo falando a mesma coisa. Não tem como. Se você tem 100 pessoas, de repente tem 95 tá unido no propósito, mas às vezes vai ter 5 lá que não tá afim, né? E às vezes esses 5, parece que eles querem mostrar mais força que os 95. Pode notar no dia a dia que está acontecendo no mundo e que está acontecendo no Brasil. É um grupo menor que é cantar de galo. Gostei de cantar de galo, essa é boa, né? Todo mundo tem direito, só que às vezes o povo que está certo fica intimidado. Mas Neemias não se intimidou. Neemias, porque Deus estava com Neemias. Esse é o negócio. Você tem que ter certeza que Deus está com você, né? Deus estava com Neemias, porque Deus que chamou Neemias. Então houve ali o quê? Uma motivação do povo. O povo comprou a visão. Deus levantou pessoas, cada um numa área. Cada um, ele precisava de um profissional tal, Deus tinha. Então houve uma equipe que se juntou a Neemias. Então a galera de Neemias estava com Neemias. Estava unidos e também estavam em unidade. Esse texto que eu li aqui, o que a gente percebe? A gente vê o quê? Que houve ali o ânimo. O povo teve ânimo para trabalhar. Por quê? Porque eles sabiam o que estava fazendo. Então, às vezes, tem pessoas que se desanimam com algo porque ela não sabe nem o que está fazendo. Quando você não sabe nem o que você está fazendo e para que você está fazendo, pode ser que você desanima por causa disso. Então, pense nisso. Essa palavra vai te colocar em um alinhamento espiritual com o propósito de Deus. Porque não é só fazer algo, tem que ter um propósito. Você tem que saber qual a razão de eu estar fazendo isso. Qual que é o objetivo? Qual que é o alvo? Qual que é a meta? Por que eu estou fazendo isso? É bacana você saber que está fazendo algo e produzindo algo com um propósito, é um projeto, é algo. Seja na questão espiritual, na sua área profissional, nos seus negócios. Não, você tem que saber. Pode, por mais simples que seja a sua atuação em alguma área profissional, tem que ter lógica, tem que ter propósito, tem que ter, você tem que saber ali. É bacana você saber. Não, isso é importante. Não é verdade? É isso que você tem que entender. Então, o ânimo, o povo ficou animado. Então, é muito importante o entusiasmo nas tarefas que você tem que fazer. Você tem entusiasmo, você está entusiasmado, né? E eu percebi aqui que como a visão de Neemias inspirou a todos. Então, a visão que Deus deu para Neemias inspirou aquela turma.
Por isso que diz aqui, e o coração do povo se inclinou a trabalhar. O povo estava realmente conectado com Neemias. Né? Então, eles sabiam o que estavam fazendo e eles compraram a visão. Então, meus amados, houve ali o quê? Unidade entre aqueles trabalhadores. Então, trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Pense nisso. Isso significa o quê? O poder da colaboração. Por exemplo, usando aqui você que é um agente de Deus, por exemplo, no Ministério Agente de Deus. Você não se sente feliz? Puxa, saber que tudo que o pastor está ministrando aqui, você está apoiando? Você está entendendo? Isso não tem... É coisa tremenda. E saber que um dia, gente, numa outra dimensão, nós vamos estar com Jesus e ele vai gratificar, a Bíblia diz assim, ele vai recompensar cada um por aquilo que fez. Você está entendendo? As recompensas. Né? A salvação é através de Jesus, do seu sacrifício, é uma coisa. Aí, para os salvos, para aqueles que estarão no céu um dia, na glória, salvo, vai ter uma reunião especial lá e Jesus vai dar a recompensa para cada um. A pessoa já vai estar salva. Tem gente que vai falar assim, pastor, se eu estiver no céu, tá bom demais. É verdade, tudo bem, mas vai ter recompensas por aquilo, tudo que nós estamos fazendo para Deus, com amor, com alegria, com fé, com generosidade, tudo. Você está entendendo? Tudo está sendo contabilizado pelo contador celestial. Você está entendendo? É isso aí, essa é a verdade. Essa é a pura verdade, tá? Então, é interessante. Então, sempre faça o melhor. Tanto é que tem um texto bíblico que Deus fala assim, ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Então, Deus não quer trabalhador relaxado, que faz de qualquer jeito, meia boca. Né? Meia boca, gambiarra, né? Deus quer que faça a coisa certa, o nosso Deus quer que faça a coisa certa, ou faz ou não faz, se não for para fazer certo, então não faça, não é verdade? Então existe esse poder da colaboração quando a pessoa está com a motivação certa, com a motivação correta. E daí o que aconteceu com esse povo sobre a liderança de Neemias? A gente percebeu que aquele projeto da reconstrução prosperou. Significa o quê? Significa o progresso em nossa vida espiritual e também nos projetos. Então, hoje é um dia de você rever os seus projetos na área espiritual, os seus projetos de emprego, de trabalho, de negócios. Você que tem a sua própria loja, faça aí, aproveite para você fazer aí uma varredura. Como é que está ou como é que estão os seus projetos, a sua caminhada? Está tendo progresso? Está progredindo? Está indo para frente? Parou? Estagnou? Então pense nisso. Está na hora de você ver aí e reativar. Então tudo na vida, meus amados e queridos ouvintes, tudo vai ter desafio. Os desafios enfrentamos durante a construção. Eles enfrentaram o desafio. Eu estou resumindo para você uma história sensacional que dá para falar muitos anos sobre isso aqui. Cada versículo dá para falar muita coisa. Então eu estou fazendo um resumo bem fácil aqui de você entender que mesmo que você esteja fazendo a coisa certa, Deus estando com você, você estando com Deus, vai ter desafio. Ele não disse que seria fácil. Jesus não falou que segui-lo seria fácil. Jesus falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Não perca o ânimo. Eu estou com vocês. Entendeu? Então é assim que funciona. O que eu aprendo com Neemias? Sobre a perseverança. Eu percebo, tem pessoas que ela não persevera em nada, mas ele muda de um dia para o outro, ele já mudou de ideia, na outra semana ele já não é a mesma pessoa, até parece que não é uma pessoa normal, porque não tem perseverança, não tem consistência. Ela começa o negócio, começa o negócio, e no fim fica cheio de obras inacabadas, projetos inacabados, não porque ela faliu, quebrou, não estou falando disso, estou falando porque a pessoa não tem foco, ela não sabe o que quer da vida. Então decida o que você quer, o que você deseja. Faça. Deus permite que você faça as suas escolhas. Você tem um livre-arbítrio. Então ele ensina aqui também, Neemias ensina a superar os obstáculos. E vemos a importância de tudo. Sabe o que é? Manter o foco em Deus. Manter o foco em Deus. Para a gente orar, eu quero concluir da seguinte forma. Que aqui a gente vê Neemias nos ensinando a importância de ter ânimo e determinação em nossas tarefas do dia a dia. Eu li uma frase esse dia dizendo assim, que
O sucesso é aquilo que você faz dia a dia e vai se acumulando. E não algo pronto, que já vem pronto. Você vai construindo, entendeu? Então, Neemias nos ensina o quê? A ter ânimo e determinação nas nossas tarefas diárias. Ele ensina também que a necessidade de unidade e também colaboração conjunto. Tá? Colaboração. Cada um fazendo a sua parte. Cada um cumprindo o propósito que Deus deu para cada um de nós. E a gente pode perceber o seguinte, que esse texto fala muito de encorajamento, encorajar, para você continuar edificando mesmo diante das dificuldades. Então, meus amados e queridos, não desanimem. Jesus diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E para a gente orar, eu quero encerrar aqui com uma mensagem enviada para um dos nossos ouvintes queridos aqui de Curitiba. Amadurecer e enfrentar os desafios da vida. A vida nos conduz por caminhos que exigem crescimento e aprendizado. Amadurecer não é apenas uma questão de tempo, mas de experiências que nos moldam, de desafios que nos ensinam e de decisões que nos fortalecem. Cada obstáculo que enfrentamos traz consigo a oportunidade de evolução. Às vezes, o medo do desconhecido tenta nos paralisar, mas Deus nos convida a confiar e seguir adiante. A maturidade espiritual e emocional se manifesta quando, em meio às adversidades, escolhemos a fé em vez da dúvida e a esperança em vez do desânimo. No livro de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, encontramos uma palavra que nos encoraja. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. Deus nos fortalece para que possamos atravessar tempos difíceis com coragem e confiança. Não há batalha que Ele não possa nos ajudar a vencer, nem dificuldade que não possa se tornar um aprendizado valioso. Que sua fé seja maior que qualquer desafio e que a maturidade que Deus constrói em você o conduza sempre ao propósito divino. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, os seus projetos, os seus negócios, e que em tudo Deus seja glorificado na tua vida e através da tua vida, das nossas vidas. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão inspirativo, que é poder compartilhar princípios, orientações da tua palavra. Agradecer porque este povo que nos acompanha, seja pelo rádio, pelo canal do YouTube, enfim, pelas plataformas digitais, são pessoas que estão recebendo uma comida espiritual fresquinha, saudável. E se ela estiver realmente saboreando essa comida espiritual, ela vai crescer, ela vai se fortalecer na tua palavra, porque a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos garante a vitória, principalmente quando ouvimos a tua palavra, cremos na tua palavra, praticamos a tua palavra e ensinamos a tua palavra a outras pessoas. Senhor, eu peço neste momento que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós, sobre cada pessoa que enviou o seu pedido de oração ou está neste momento orando conosco nessa corrente da fé dos 21 dias de clamor e hoje completando, Pai, o 17º dia. Então eu creio que hoje
Tem coisa sendo concretizada. No mundo espiritual, eu creio que já está tudo pronto. É uma questão de detalhe, é uma questão de de repente. Eu creio no de repente. Houve ali um derramar do Espírito Santo. E de repente, o Senhor abriu as prisões e enviou um terremoto. E o teu servo Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e o Senhor manifestou a sua glória ali numa prisão. Então nós cremos que é dia de vitória, é dia de libertação, é dia de cura, é dia da manifestação do seu poder, e acima de tudo é o dia de salvação de vidas, de pessoas, de jovens, adolescentes, crianças, vovô, vovó, pessoas, vidas que precisam de Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus é o nosso pastor, é o nosso provedor. Jesus, tu és tudo para nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E queremos que o Senhor seja sempre o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo. Nós temos tudo, porque temos Jesus. Como eu aprendi, Senhor, desde criança com meu avô. Quem tem Jesus tem tudo. E nós temos tudo. Nós temos o principal, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso pastor, e nada nos faltará. Abençoa esta água, Pai, que o ouvinte separou com tanta fé. Abençoa este altar que alguns preparam na sua casa, que após essa oração os milagres começam a acontecer agora, e esta água se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, da empresa. Abençoa aqueles que hoje têm que tomar uma decisão financeira, têm que tomar uma decisão de comprar uma casa, um carro, uma propriedade. Deus dê luz, dê direcionamento, sabedoria e nos livre de todo mal. E como o Senhor abençoou Neemias, nos abençoe também, e dando a cada um de nós graça, força, capacidade, sabedoria e discernimento espiritual. E nos livra, Pai, de todo mal. E nós depositamos essa oração no altar, na prece, crendo que já está tendo resposta. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa manhã de fé e milagres. E os nossos 21 dias nós prosseguimos com fé e colocamos os pedidos aí, Senhor. Família, salvação, libertação, cura divina, avivamento espiritual, restauração do Brasil, da nossa nação e também um despertamento espiritual. E também a sede própria do Agindo Deus Quem Impedirá em Curitiba. Assim seja, está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.